Encerrada a busca pelo voo 19 e pelo Mariner, uma comissão naval de inquérito foi formada. A comissão considerou submeter à corte marcial o oficial que checou os instrumentos do voo 19 antes da decolagem. Mas ficou claro que tudo estava funcionando corretamente. A comissão soube que pouco antes de o voo 19 desaparecer, uma mensagem de rádio de um dos pilotos foi interceptada pelo capitão Robert Cox, que liderava outro esquadrão sobre Fort Lauderdale. O piloto, de codinome FT-28, parecia reclamar que as duas bússolas estavam com problemas ao voar sobre o que pensou ser as ilhas da Flórida. Mas nenhum dos aviões deveria estar perto das ilhas. O piloto foi instruído a voar costa acima com o sol à esquerda. Se o voo 19 estava sobre as ilhas, significa que ele passara sobre Miami e se afastava de Fort Lauderdale. FT-28, parecendo muito confuso, disse que havia acabado de passar por uma pequena ilha e que não havia mais terra à vista. Isso significa que o voo 19 não poderia ter estado sobre as ilhas da Flórida. Os Grumman Avengers, obviamente, haviam perdido o rumo. Onde estariam então? O inquérito não conseguiu encontrar as respostas. Além de concluir que o avião de busca Mariner poderia ter explodido no ar, a comissão não tinha pistas sobre o destino do voo 19. Como disse um dos membros, a comissão não foi capaz sequer de fazer uma boa suposição. Outro membro acrescentou que os aviões haviam desaparecido como se tivessem voado para Marte. Sem uma explicação racional imediata para o desaparecimento do voo 19, teorias questionáveis começaram a surgir. Alguns diziam que o avião e tripulantes foram abduzidos por seres extraterrestres. Outros, que eles foram sugados pelo mar devido a um tornado gigante. Ou submetidos a gases venenosos provenientes do mar Sargasso. Outros ainda sugeriram que eles foram destruídos pela erupção de um vulcão submerso ou simplesmente que morreram devido a uma imensa colisão aérea. Mas se houve uma colisão, haveria sinais de destroços. E nada foi encontrado. Com o passar do tempo, a explicação mais plausível foi a de que o tenente Taylor e o resto da tripulação perderam-se porque presumiram que suas bússolas não estavam funcionando adequadamente. Quando Taylor pensou estar sobre as ilhas da Flórida, talvez estivesse sobre uma cadeia de ilhas ao norte das Bahamas, que vistas do ar pareciam semelhantes. Sem a referência de uma faixa litorânea, Taylor pode ter ignorado as bússolas e seguido no que esperava ser o rumo certo até a base de Fort Lauderdale. Taylor pode ter conduzido o voo 19 cada vez mais longe, na direção errada. Não havia nada entre as Bahamas e a África a não ser as intermináveis e profundas águas do Oceano Atlântico. Os Avengers tinham combustível suficiente para 1.600 quilômetros, ou aproximadamente 3 a 4 horas de voo. Se eles se dirigiram para o Atlântico, não demoraria muito para que o combustível acabasse e tivessem de pousar na água. Durante a Segunda Grande Guerra, muitos aviões pousavam no mar e flutuavam o tempo suficiente para a tripulação escapar do naufrágio e esperar o resgate. Mas se os aviões foram obrigados a pousar, por que nenhum piloto pediu socorro por rádio durante a descida? Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com o voo 19. Os aviões desapareceram no que ficou conhecido como o Triângulo das Bermudas, um trecho de água fora da costa sudeste dos Estados Unidos, cujos vértices imaginários estão em Miami, Bermudas e Porto Rico. 2 anos depois, em 3 de julho de 1947, um avião de carga C-54 da Força Aérea Americana desapareceu a 160 quilômetros da costa de Bermudas. Em 30 de janeiro de 1948, desapareceu o tetramotor britânico Tudor 4, avião de passageiros que ia de Londres a Kingston, na Jamaica. Às 20h30, o capitão contatou a Torre de Bermudas, dizendo estar 645 quilômetros a nordeste e esperava pousar para uma escala antes da meia-noite. Foi a última notícia do avião. Apesar da busca que durou uma semana, o avião e seus 31 passageiros e tripulantes nunca foram encontrados.
Durante os anos seguintes, os misteriosos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas continuaram. Em 28 de agosto de 1963, 2 Stratotankers KC-135 partiram em missão secreta da base da Força Aérea em Homestead, na Flórida. Após informar a posição pelo rádio, 540 quilômetros a sudoeste de Bermudas, houve silêncio total. 2 destroços foram encontrados depois, sugerindo uma colisão, embora os destroços estivessem separados por 260 quilômetros. O termo Triângulo das Bermudas foi cunhado pelo escritor americano Vincent Geddes em um artigo para a edição de fevereiro da revista Argosy. O artigo causou sensação ao descrever os desaparecimentos aparentemente inexplicáveis de 1.000 pessoas, 61 embarcações e 34 aviões. No ano seguinte, Geddes incluiu um capítulo sobre o sinistro triângulo em seu livro Horizontes Invisíveis, aumentando o mistério. Outros escritores embarcaram na história de Geddes. O público estava fascinado pelos misteriosos desaparecimentos e quase todos os livros tornaram-se sucessos de venda. Cada autor tinha uma teoria própria sobre o Triângulo das Bermudas. Charles Berlitz, neto do famoso fundador da Escola de Línguas, atribuiu o fenômeno a uma aberração da natureza. Maybe that right here on the Earth, on our own Earth, quite close to the coast of the United States, something has happened, or something is happening, which sort of reverses the laws of nature with which we are presently familiar. O escritor e cineasta Richard Weiner, que passou muito tempo navegando pelo Triângulo em seu barco, diz que 3/4 dos desaparecimentos podem ser explicados por causas naturais, mas os demais continuam misteriosos. We don't know what it is. That makes it a mystery. We have not solved it. If we knew what it was out there, we would not have a mystery. You would not be shooting this film of me today, and I would not have written a book on the subject.